Senhor Fernando Alberto da Costa Diniz, meu amigo, que eu já tive a oportunidade de tê-lo aqui na mesa. Como disse, engenheiro e presidente da Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito, Trânsito Amigo. Com a palavra, o senhor fundador da ONG Trânsito Amigo, Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito, Dr. Fernando Alberto da Costa Diniz. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador Jorge Felipe, excelentíssimo vereador Dr. Eduardo Moura, excelentíssimos senhores parlamentares, estimado amigo Milagres, como eu costumo chamá-lo, senhoras e senhores, bom dia. Eu conheci o Milagres em uma situação tanto quanto adversa. Por ocasião, infelizmente, do falecimento do meu filho, numa tragédia de trânsito, na Barra da Tijuca. Depois de tudo isso que tem sido falado, do trabalho que ele faz, este homem grande no tamanho, mas também de coração, se engajou também nessa luta e na militância por um trânsito melhor. Trabalho esse que eu passei a fazer depois da morte do Fabrício. A ONG Trânsito Amigo foi uma homenagem realmente que eu fiz ao meu filho Fabrício, mas também a todas as vítimas de trânsito desse país e a todas as pessoas de um comportamento reto, correto, que deseja transformar esse espaço definido como democrático, porque andam pessoas de todas as raças, credos, idades, mas que de democrático não tem nada, porque as pessoas não se respeitam, as pessoas se degladiam, como se fosse uma arena. Então, eu queria dizer que a vida do trânsito está em nossas mãos. E eu sempre me defino e me apresento como Fernando Diniz. Eu sou um pai órfão de filho. Muitas vezes o filho diz, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Eu sou um pai órfão de filho. O Fabrício, ele faleceu, eu pediria, viu, deputado, vereador Eduardo Moura aqui, deixasse o Milagres me pediu que falasse um pouco dele, mas que não deixasse de falar desse trabalho que ele também hoje luta comigo. Então, Fabrício faleceu aos 20 anos de idade numa tragédia de trânsito lá na Avenida das Américas. Ele estava sentado no banco de trás de um automóvel, dirigido por um jovem que está foragido, tinha bebido. E os três, Fabrício, Mariana e Juliane, perderam suas vidas no momento do acidente. O carro capotou, eles estavam sem cinto, foram lançados para fora e perderam a vida nesse acidente. Então, essa ONG Trânsito Amigo é uma homenagem que eu fiz ao Fabrício, né, e às vítimas de trânsito. A Trânsito Amigo, a Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito, ela, como organização civil representativa de vítimas de trânsito, teve e tem uma atuação ostensiva na defesa da lei seca. Eu contribuí, junto com os meus parceiros e vítimas de trânsito, desde a concepção da lei federal, como na fase de apreciação pelo Congresso Nacional, informando sobre sua importância e efeitos, culminando com destacada colaboração no modelo fluminense, que é o projeto de operação Lei Seca das Blitz. Projeto esse que tem a rubrica da Trânsito Amigo, que eu com muito orgulho levei às mãos do secretário de governo no Palácio Guanabara. E agora, recentemente, em maio, a Trânsito Amigo participou de uma audiência pública lá no Supremo Tribunal Federal em defesa da lei seca, deixando de forma bem clara o seu entendimento sobre a preservação da Lei 11.705 para o ministro Luiz Fux. Então, hoje, é uma ocasião perfeita para agradecer essa homenagem, mais uma vez, que eu estou recebendo. Mas quero dizer, como sempre digo, esta homenagem não pertence somente a mim, pertence a todos os senhores, a todos vocês que desejam um trânsito justo, um espaço, um trânsito mais humano, onde a gente possa circular. Então, eu absolutamente não vou falar de números nem estatística, mas é sempre bom lembrar os motivos que me levaram a trilhar este caminho em defesa da vida e defesa por um trânsito mais justo.
Portanto, eu peço essa permissão só de apresentar um curto depoimento autêntico e irrefutável daqueles que foram alcançados pela ação irresponsável, egoísta e criminosa de quem bebeu, desrespeitou a lei, dirigiu, feriu e matou. Tem um professor da Universidade de São Paulo, José de Souza Martins, ele disse uma coisa muito bonita. O Brasil aboliu a pena de morte em 1876, mas novos e prepotentes pinguços do volante a reinstituíram, aplicando-a a inocente. E ele continua. O acúmulo de tragédias de trânsito, até com mortos provocados por motoristas embriagados, define um cenário alarmante de descontrole no uso da bebida por aqueles que em situação em que a própria lei proíbe de dirigir e, pasmem, no entanto, continuam dirigindo. É um desrespeito ou notória fragilidade do poder público. Milhares de inocentes morreram e continuam morrendo, vitimados pela direção irresponsável e assassina de motoristas embriagados, a quem chamo de assassinos do asfalto. E quais são as punições a eles impostas? Doação de cestas básicas, calcada em uma lei, código retrógrados, que comparam a vida de nossos filhos a alguns grãos de arroz e de feijão. Então eu sempre pergunto, os senhores da lei, quanto vale a vida dos seus filhos? São muitos os documentários que nos mostram dolorosas cenas de violência dessa ordem. Bêbados que mal conseguem ficar de pé se recusam a fazer o teste do etilômetro, também respaldados por uma lei ainda frágil, que a cada dia enfraquece a força policial, alimentando a impunidade e colocando cada vez mais a população nas garras dos assassinos sobre rodas. Se no passado a forca era para os culpados, agora o atropelamento e morte presa às ferragens de um carro são para os inocentes. Fizeram-no ao teimar em beber e dirigir bêbados. Fizeram sua própria lei. O novo bêbado brasileiro, ele tem características próprias. Antigamente, o bêbado era aquele bêbado de botequim, de fala pastosa, que perturbava o vizinho da mesa, mas que ele não matava ninguém. Hoje, o bêbado moderno, esse sim, tem carro, dirige o próprio carro, tem influência, muitos com influência política, considera-se acima dos deveres sociais. E ele não bebe por apego à bebida, mas por egoísmo e prepotência. Julga-se onipotente. Para ele, o respeito à vida e ao outro é uma caretice. E qual o papel desta sociedade? Exigir uma maior e severa fiscalização para retirar os motoristas embriagados das ruas e estradas, permitindo assim uma drástica redução da mortalidade de trânsito, com consequente proteção do dom maior que é a vida. Cobrar das autoridades leis mais rígidas e sentenças mais céleres para quem provoca a tragédia de trânsito, que, conhecendo todos os riscos, mesmo assim os assume, sem preocupar-se com as consequências que poderiam advir. Tudo isto, senhores, pela plena certeza da impunidade. Nós estamos falando de um custo anual de em torno de 40 bilhões de reais. Se esse dinheiro poderia ser aplicado para tantos benefícios na área de medicina, ao invés de ficarmos gastando dinheiros com motivos fúteis e evitáveis, porque o acidente de trânsito ele é evitável. Então, eu queria agradecer, mais uma vez, à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em nome do doutor Eduardo Moura e demais vereadores, dizer que, no momento, eu me sinto orgulhoso de estar aqui novamente nesta casa, principalmente homenageando, estando aqui presente, o meu amigo Alexandre Milagres. E dispenso até falar, doutor, porque o carinho que eu tenho, só para os senhores terem uma ideia, todo terceiro domingo de novembro, eu consegui trazer para o Brasil, oficializar, é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Eu faço de forma itinerante, todo ano num estado. Eu estava em Buenos Aires com minha família, saí dia 20 para amanhecer no domingo em São Paulo, agora último novembro. E quem eu vejo no Parque do Carandiru, sem ter feito aviso prévio nenhum, esta figura ilustre que hoje aqui recebe esta homenagem. E todo mundo perguntava, quem é esta pessoa, quem é esta pessoa? Eu falei, é um grande amigo do Rio, que embora não seja vítima de trânsito, se engajou nessa luta e hoje está aqui de forma merecida recebendo essa homenagem. Então, eu quero agradecer a todos vocês aqui presentes e dizer que essa luta vai continuar, eu tenho certeza que o Milagres vai me ajudar também nessa luta.
queria agradecer muito, infelizmente minha mulher e minha filha não puderam estar presentes por força do trabalho, e desejar a elas todo o meu afeto, e aos meus amigos de fé, com o Milagres, o meu muito obrigado. Ao meu querido filho Fabrício, o meu eterno amor. E dizer a todos que a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é aquilo que morre dentro de nós enquanto vivemos, quando nos omitimos, quando não cobramos os nossos deveres, a nossa necessidade de viver mais e melhor. Tanto sangue, tanta dor, tanta angústia, um dia não hão de ser em vão. Meu nome é Fernando Diniz, eu sou um pai órfão de filho. Muito obrigado a todos, um bom dia.